Eurodólar intradiário. Este vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, mas sim a partilha de um breve estudo técnico e fundamental com vista ao nosso lema, que é formar e informar. Ora, muito bom dia, bem-vindos a mais um comentário diário ao Eurodólar. Ora, ontem observámos um dia de bastante volatilidade, como vemos por aqui pelo gráfico diário, em que o Eurodólar, que estava aqui a negociar já bem abaixo de 1,16, aqui nos 1,1560, à volta disso, de repente disparou até máximos em torno de 1,1720, ou seja, acima de 1,17 em questão de segundos. Isto, como já todos vimos, provavelmente, depois de notícias que davam quase como certo o despedimento de Donald Trump, com a Casa Branca confirmar a possibilidade de Donald Trump ir despedir Jerome Powell portanto, houve toda uma evolução noticiosa nesse sentido, que teria havido já uma discussão com os com membros do Partido Republicano e Donald Trump na redação dessa mesma carta de despedimento. Portanto, tudo isso levou de facto aqui repentinamente a estas perdas do dólar, ganhos do euro-dólar, perdas do dólar. Vemos isso por aqui no gráfico diário, por do índice do dólar. E que acabou por reverter tudo, passado cerca de meia hora, talvez, nem isso, em que Donald Trump desmentiu essas notícias, desmentiu que não tencionava para já despedir Donald Trump. No entanto, continuou a criticá-lo, obviamente, e a insultá-lo, como tem sido hábito seu. De qualquer das formas, para o que resulta do mercado, de facto, tendo em consideração tudo o que foi dito, em que estava quase dado como certo que o Jerome Powell ia sair, mesmo assim digamos, o resultado, o impacto foi menor do que aquilo que eu esperaria. Eu estava à espera que mais do que isto. O que quer dizer que o mercado está muito, neste momento, a corrigir esta forte tendência ascendente do euro-dólar, portanto, e descendente do dólar, e portanto aqui a tentar dar alguma correção maior. Portanto, estão em termos de sentimento de mercado, a sensação que me dá perfeitamente é que continuamos nesta tendência descendente, nesta tendência de correção deste forte movimento ascendente. Isto tendo em consideração daquilo que aconteceu ontem. Mas, depois do que aconteceu ontem, em que estávamos todos convencidos de que, de facto, Jerome Powell ia sair e ia ser despedido por Donald Trump, e depois disto ter sido tudo desmentido, provavelmente as próximas notícias que aparecerem sobre isso poderão levar a menos ainda volatilidade. Portanto, essa é a sensação que eu tenho que poderá acontecer no mercado futuramente. Como sempre, isto é apenas a minha opinião, não é nenhuma recomendação de investimento, obviamente. Ontem também tivemos, e curiosamente, já agora, um índice de preços no produtor, portanto a inflação à porta das fábricas, bem abaixo do esperado, mas parece nem sequer, o mercado nem sequer ligou a isso. Creio que continua bastante mais ligado ao que se passou no índice de preços no consumidor, portanto na inflação no dia anterior, do que propriamente estar a tentar descontar isso relativamente ao PPI. Para amanhã vamos ter o índice, os indicadores da Universidade de Michigan. Vamos lá ver se isso vai de alguma forma agitar os mercados, mas para chegarmos amanhã ainda temos hoje, e hoje temos vendas a retalho, que o mercado está à espera de ver algum crescimento de 0,1%, depois de uma queda de 0,9% no mês anterior, e temos, como hoje é quinta-feira, os habituais novos pedidos de subsídio de desemprego, que o mercado está à espera
que sejam cerca de 233 mil. Não me parece que isso vá também ter um grande impacto no mercado. Também a ter impacto poderá ser mais resultados empresariais via mercado acionista, obviamente. E aí sim podemos ter mais algum impacto também do que propriamente estes, estes dados do emprego semanais dos novos pedidos de subsídio de desemprego. Bom, vamos então aqui para os nossos gráficos. O gráfico diário, ontem vimos esta forte volatilidade. Repare, os tais 1,1708 acabaram por resistir. Esta resistência é dada pelo mínimo de há 2 semanas, como tinha vindo aqui a mencionar, e ao mesmo tempo a média móvel 21, que está neste momento a 1,1704, portanto é exatamente nesta área, e isso acabou por, em termos técnicos, dar aqui assim a tal resistência que levou o preço a não ultrapassar sequer muito esse, não quebrar este, este, esta referência. Abaixo, os preços vieram, antes tinham vindo, antes do que aconteceu com Donald, com Jerome Powell, chegou a testar, portanto, este tal máximo de abril, que nós já tínhamos visto aqui nos 1,1573, eles foram de facto foram de facto testados, mas o preço acabou muito mais por vir aqui assim a fechar em torno deste máximo aqui de início de junho, aqui assim nos 1,1630, 1,1631, e o preço acabou mesmo o dia a fechar a 1,1635. Hoje o preço tem vindo a recuar e ainda está dentro desta área. Portanto, desta área que dá este tal máximo de abril deste ano e este máximo de junho, do início de junho também. Portanto, temos aqui assim esta área para já manter o preço do euro-dólar. Estamos a falar dos tais 1,1573 e 1,1632. Se estivermos a falar antes de mínimos e máximos, vamos ver o que é que vamos ter nos próximos gráficos que melhor conseguimos ver. Para já, o quebrar uns tais 1,1573 vai colocar aqui a média móvel 55 no gráfico diário, é 1,1514, que se por sua vez quebrada, temos este nível de suporte dado por este mínimo relevante que temos aqui assim também em meados de junho, quando testou a média móvel 21, e ao mesmo tempo aqui, como vemos, já a nuvem de Ishimoku. E portanto estamos a falar a níveis abaixo de 1,15, em torno de 1,1450. Atenção que MACD e RSI estão a confirmar cada vez mais esta correção, esta tendência descendente do euro-dólar. Isso também é confirmado aqui pelo gráfico a 4 horas. Vemos que o RSI se mantém bem abaixo da linha de 50, tal como abaixo do zero se mantém o MACD. Está aqui a testar a média móvel 200 aqui a 1,16. Neste momento a média móvel 200 neste gráfico a 4 horas está nos 1,16, ele tem vindo constantemente a ser testada. Neste momento temos os tais mínimos que eu falava que temos que referenciados. Estamos aqui a falar a 1,1563. E o break deste 1,1563 então abre caminho para o próximo suporte, que está nos tais 1,1446, aquilo que eu falava há pouco no gráfico diário, ou seja, aqui já perto da nuvem de Ishimoku e a níveis destes mínimos a darem o tal suporte. Portanto, o quebrar disso, vamos ter este 1,1450. Claro que eu acredito antes que temos ainda outro pelo meio,
que eu vou falar agora aqui no gráfico a uma hora, que é o nível psicológico 1,15, é sempre um nível de referência. E esse poderá ser, digamos, o próximo objetivo, passa a expressão, do mercado, é ver esse tal 1,15. Mas para isso vamos ter que continuar a negociar nesta tendência descendente que continua aqui bem confirmada com o euro-dólar, apesar desta toda a volatilidade, mesmo no gráfico a uma hora, ele continua bastante, o preço está, continua a tendência bastante validada em baixa. O preço continua abaixo da média móvel 21, por sua vez abaixo da média móvel 55 e abaixo da média móvel 200, portanto tudo isto a colocar bem, a definir bem a tendência descendente do par. Já tivemos aqui assim estamos a ter continuamente aqui as tendências de testes aos suportes. Primeiro este a 1,1590, que foi testado ontem, vai bem testado também numa segunda vez e agora a continuar a ser testado. Este primeiro é um 15,90. No entanto, precisamos agora de ver, obviamente, estes tais 1,1563, o tal mínimo de ontem, a ser quebrado. Já estivemos lá bem perto hoje. O quebrar disto, e notem que não poderá não ser assim tão difícil, se olharmos aqui para os indicadores de momento, tanto o RSI como o MACD continuam bastante a validar esta tal tendência descendente e, portanto, o quebrar disto vai nos colocar então o tal, a meu ver, o tal objetivo psicológico a 1,15, isto antes dos tais suportes bem mais fortes que já vimos anteriormente, em torno de 1,1450, dado pela média móvel 55 dias, dado a própria nuvem de Ishimoku no gráfico diário. Portanto, essas áreas sim, mais fortes como suporte. Mas para já precisamos de ver este quebrar aqui assim deste tal mínimo, aqui é 1,1563 o mínimo de ontem. Acima, talvez continue a ser bastante importante, a média móvel 200 principalmente, e a linha de tendência que continua aqui ligeiramente acima da média móvel 200. A média móvel 200 horas está a 1,16, desculpem, está a 1,1686. Aqui, a média, a linha de tendência descendente estará neste momento à volta dos 1,17. Do ultrapassar isso novamente, poderá querer dizer que então temos o terminar desta tal tendência descendente e a voltar em alta. Para já não é isso que está a acontecer. Eu continuo a acreditar muito mais na continuação desta tendência descendente durante mais algum tempo. Mas, como sempre, isto é apenas a minha opinião, não é nenhuma recomendação de investimento. Bom, e por hoje é tudo. Desejo a todos um resto de um bom dia, ótimos negócios e eu, por mim, estarei por cá amanhã para mais um comentário diário ao Eurodólar. Até lá!